Capítulo 5 O Conselho de uma Lagarta. A lagarta e Alice olharam-se por algum tempo em silêncio. Por fim, a lagarta tirou o narguilé da boca e dirigiu-se a Alice com uma voz lânguida e sonolenta. « Quem é você? » disse a lagarta. Não era um começo de conversa muito estimulante. Alice respondeu um pouco tímida. Eu no momento não sei, minha senhora. Pelo menos sei quem eu era quando me levantei hoje de manhã, mas acho que devo ter mudado várias vezes desde então. O que você quer dizer? Disse a lagarta ríspida. Explique-se. Acho que, infelizmente, não posso me explicar, minha senhora, disse Alice, porque já não sou eu, entende? Não entendo, disse a lagarta. Receio não poder me expressar mais claramente, respondeu Alice muito polida. Pois para começo de conversa não entendo a mim mesma. Ter muitos tamanhos no mesmo dia é muito confuso. Não é, disse a lagarta. Bem, talvez ainda não pense assim, disse Alice, mas quando se transformar numa crisálida, o que vai acontecer um dia, sabe? E depois disso numa borboleta. Acho que vai se sentir um pouco esquisita, não acha? Nem um pouco, disse a lagarta. Bem, talvez seus sentimentos sejam diferentes, disse Alice. O que sei é que eu iria me sentir esquisita. Você, disse a lagarta com desdém. Quem é você? O que as levou de volta ao começo da conversa. Alice sentiu-se um pouco irritada com o fato de a lagarta fazer comentários tão curtos e espichou-se para dizer muito séria. Acho que deve me dizer primeiro quem é a senhora. Por quê? Disse a lagarta. Era outra pergunta intrigante, e como Alice não conseguia pensar em nenhuma boa razão e a lagarta não parecia estar num estado de espírito muito amigável, ela virou-se e foi embora. Volte, chamou a lagarta. Tenho algo importante a dizer. Isso parecia promissor, sem dúvida. Alice virou-se e voltou para perto do cogumelo. Não perca as estribeiras, disse a lagarta. É só isso? Disse Alice, engolindo a raiva da melhor maneira possível. Não, disse a lagarta. Alice achou que era melhor esperar, pois não tinha nada mais para fazer, e a lagarta poderia afinal dizer alguma coisa que valesse a pena escutar. Durante alguns minutos, ela deu algumas baforadas sem falar, mas por fim descruzou os braços, tirou o narguilé da boca e disse: Então, você acha que mudou, não é? Receio que sim, minha senhora, disse Alice. Não me lembro mais das coisas como antes, e não conservo o mesmo tamanho nem por 10 minutos. De que coisas você não se lembra? Disse a lagarta. Bem, tentei recitar a abelhinha diligente, mas saiu tudo diferente, respondeu Alice com uma voz muito melancólica. Recite Você está velho, pai William, disse a lagarta. Alice cruzou as mãos e começou. Você está velho, pai William, disse o moço, os cabelos de neve salpicados, mas vive a plantar bananeira com alvoroço. Na sua idade, não acha arriscado? Nos meus tempos, pai William, respondeu de pronto, receava causar dano à moleira. Hoje bem sei que não tenho nada lá dentro. Então, por que não plantar bananeira? Você está velho, disse o jovem, eu repito, e também gordo, de modo anormal. Mas aqui entrou saltando como um cabrito. Diga-me, existe razão para tal? Nos meus tempos, e o sábio balançou os cachos, cuidava para ter membros flexíveis. Com o uso desse unguento, um xelim à caixa, não quer comprar 2 potes? São incríveis. Você está velho, disse o jovem. Nem mastiga, tudo que for mais duro do que sebo. Mas não deixou do ganso nem bico, nem miga. E como faz isso, é que não concebo. Nos meus tempos, disse o pai, como homem da lei, com minha esposa, os casos arguia. As articulações do queixo exercitei e até hoje resistem. Quem diria? Você está velho, disse o jovem, e ninguém diz que seus olhos são tão firmes como antes, mas traz uma enguia na ponta do nariz. É de espantar que seja tão brilhante. Já dei resposta a 3 questões. Feche a torneira, disse o pai. Vê se abaixa sua crista. Acha que tenho tempo de escutar asneira? Saia ou vou tirá-lo da minha vista. Isso não está certo, disse a lagarta. Acho que não está muito certo, disse Alice tímida.
Algumas das palavras saíram trocadas. Está errado de cabo a rabo, disse a lagarta, positiva. Fez-se silêncio por alguns minutos. A lagarta foi a falar. De que tamanho você quer ser? Perguntou. Oh, não sou exigente quanto ao tamanho. Alice apressou-se a responder. Só que ninguém gosta de ficar mudando a toda hora, entende? Não entendo, disse a lagarta. Alice não disse nada. Ela nunca fora tão contestada em toda a sua vida e sentia que ia perder as estribeiras. Você está satisfeita agora? Disse a lagarta. Bem, gostaria de ser um pouquinho maior, minha senhora. Se não se importasse, disse Alice. 7,5 cm é uma altura desgraçada. É uma altura muito boa, disse a lagarta zangada, endireitando-se o máximo possível enquanto falava. Tinha exatamente 7,5 cm de altura. Mas não estou acostumada com essa altura, implorou Alice num tom de lamento, e pensou consigo mesma. Gostaria que as criaturas não se ofendessem tão facilmente. Você vai acabar se acostumando, disse a lagarta, e pôs o narguilé na boca e começou a fumar de novo. Desta vez Alice esperou pacientemente até que ela se decidisse a falar de novo. Depois de 1 ou 2 minutos, a lagarta tirou o narguilé da boca, deu 1 ou 2 bocejos e se sacudiu. Aí desceu do cogumelo e saiu arrastando-se pela grama, apenas observando enquanto se afastava. Um lado fará você crescer e o outro lado fará você diminuir. Um lado do quê? O outro lado do quê? Pensou Alice consigo mesma. Do cogumelo, disse a lagarta, como se ela tivesse falado em voz alta, e no momento seguinte já tinha desaparecido. Alice ficou olhando pensativamente para o cogumelo, durante 1 minuto, tentando descobrir quais eram os seus dois lados, e como o cogumelo era exatamente redondo, achou que se tratava de uma questão difícil, entretanto, acabou estendendo os braços ao redor do cogumelo, até onde conseguiam alcançar, e tirou um pedacinho da beirada de cada lado. E agora, qual é um e qual é outro? Disse para si mesma, e mordiscou o pedacinho da mão direita para experimentar o efeito. No mesmo momento, sentiu um golpe violento embaixo do queixo. Tinha batido no seu pé. Ficou um bocado assustada com essa mudança tão repentina, mas sentiu que não havia tempo a perder, pois estava encolhendo rapidamente. Por isso, logo pôs a mão à obra para comer um pouco do outro pedacinho. O queixo estava tão pressionado contra o pé que nem havia espaço para ela abrir a boca, mas conseguiu por fim e deu um jeito de engolir um naco do pedacinho da mão esquerda. Ufa, a minha cabeça está livre por fim, disse Alice num tom de satisfação, que mudou para alarme logo em seguida, quando viu que não conseguia mais achar os ombros em lugar nenhum. Tudo o que conseguia ver quando olhava para baixo era um imenso pescoço comprido, que parecia crescer como a haste dentro de um mar de folhas verdes que se estendia lá embaixo. O que será toda essa substância verde? Disse Alice. E onde foi que meus ombros se enfiaram? E minhas pobres mãos! Como é que não posso ver vocês? Ela as movia enquanto falava, mas disso não parecia surtir algum efeito, a não ser um estremecimento entre as folhas verdes distantes. Como não parecia haver meio de levar as mãos à cabeça, ela tentou abaixar a cabeça e levá-la até as mãos, e ficou encantada ao descobrir que o pescoço se curvava facilmente em qualquer direção, como uma serpente. Mal tinha conseguido curvá-lo num zigue-zague gracioso e estava prestes a mergulhar entre as folhas que descobriu não serem nada mais que as copas das árvores sob as quais andara passeando, quando um silvo agudo a fez retroceder apressada. Uma grande pomba voara contra a sua cabeça e batia violentamente na sua face com as asas. Serpente! Gritou a pomba. Não sou uma serpente, disse Alice indignada. Deixe-me em paz. Serpente, insisto, repetiu a pomba, mas num tom mais suavizado, e acrescentou, soluçando. Já tentei de tudo, mas nada parece satisfazê-las. Não tenho a menor ideia do que você está falando, disse Alice. Já tentei as raízes das árvores, já tentei as margens do rio, já tentei cercas vivas, continuou a pomba, sem lhe dar atenção. Mas essas serpentes, não há como satisfazê-las.
Alice está cada vez mais intrigada, mas achou que não adiantava dizer mais nada enquanto a pomba não tivesse acabado o seu discurso. Como se não fosse bastante trabalho chocar os ovos, disse a pomba. Ainda tenho de ficar vigiando as serpentes noite e dia. Ora, não preguei os olhos nessas últimas 3 semanas. Lamento muito que tenha sido incomodada, disse Alice, que estava começando a entender o que ela dizia. E quando eu tinha escolhido a árvore mais alta da mata, continuou a pomba, levantando a voz e dando um grito estridente, quando começava a pensar que tinha conseguido me ver livre por fim, elas têm que cair se retorcendo do alto do céu. Xô, serpente! Mas eu não sou uma serpente, repito, disse Alice. Sou uma... Bem, o que é você? Disse a pomba. Percebo que está inventando alguma coisa. Sou uma menina, disse Alice, um tanto em dúvida, ao se lembrar de várias mudanças porque tinha passado naquele dia. Uma história bem pouco provável, disse a pomba, com um tom do mais profundo desprezo. Já vi muitas meninas na minha vida, mas nenhuma com um pescoço desses. Não, não, você é uma serpente, não adianta negar. Suponho que agora vai me dizer que nunca provou um ovo. É claro que provei ovos, disse Alice, que era uma criança muito sincera. Mas as meninas também comem ovos, tanto quanto as serpentes. Não acredito, disse a pomba. Mas se elas comem ovos, ora, então são uma espécie de serpente, é o que eu digo. Essa era uma ideia tão nova para Alice que ela ficou em silêncio por 1 ou 2 minutos, o que deu à pomba a oportunidade de acrescentar. Você está procurando ovos, sei disso muito bem. E que me importa se você é uma menina ou uma serpente? Importa muito para mim, disse Alice apressadamente. Mas acontece que não estou procurando ovos, e se estivesse, não iria querer os seus. Não gosto de ovos crus. Bem, então vá embora, disse a pomba, num tom emburrado, enquanto se acomodava de novo no seu ninho. Alice se agachou entre as árvores da melhor maneira possível, pois o pescoço estava sempre se enredando entre os ramos, e de vez em quando ela tinha de parar para desenredá-lo. Depois de algum tempo, lembrou-se de que ainda tinha nas mãos os pedaços do cogumelo, e ela se pôs a comê-los muito cuidadosamente, mordiscando primeiro um e depois o outro, ora crescendo, ora diminuindo, até que conseguiu recuperar sua altura normal. Já fazia tanto tempo que seu tamanho deixara de ser o normal, que ela se sentiu estranha a princípio. Mas acostumou-se com a sua realidade em poucos minutos, e começou a falar consigo mesma como de costume. Vamos, já consegui realizar metade do meu plano. Como são intrigantes todas essas mudanças! Nunca sei ao certo o que vou ser no próximo minuto. Voltei ao meu tamanho normal. Agora é entrar naquele lindo jardim. Mas como é que vou fazer isso? Enquanto dizia essas palavras, entrou repentinamente numa clareira, onde se via uma casinha de mais ou menos 1,20 m de altura. Seja quem for o morador, pensou Alice, não vai adiantar nada visitá-lo neste tamanho. Ora, eu o mataria de susto. Por isso começou a mordiscar o pedacinho da mão direita de novo, e só se aventurou a chegar perto da casa quando já tinha encolhido para uma altura de 23 centímetros. Capítulo 6. Porco e Pimenta. Ela ficou olhando para a casa por 1 ou 2 minutos, perguntando-se o que fazer a seguir, quando de repente um lacaio de libré saiu correndo da mata. Achou que fosse um lacaio porque estava de libré, se não a julgar pela sua face, teria pensado que se tratava de um peixe, e bateu ruidosamente na porta com os nós dos dedos. A porta foi aberta por outro lacaio de libré, com uma face redonda e olhos grandes como os de um sapo. E os 2 lacaios, Alice observou, tinham perucas empoadas que cobriam de cachos as suas cabeças. Ela ficou curiosa para saber o que estava se passando, e furtiva saiu um pouco da mata para escutar. O lacaio peixe começou por tirar uma enorme carta que trazia embaixo do braço, quase do seu tamanho, e essa carta ele a entregou ao outro, dizendo num tom solene: para a duquesa, um convite da rainha para jogar croquet. O lacaio sapo repetiu a frase no mesmo tom solene, apenas mudando um pouco a ordem das palavras.
da rainha um convite para a duquesa jogar croquet. Então os dois fizeram uma grande mesura, e os seus cachos se enredaram uns nos outros. Alice riu tanto da cena que teve de voltar correndo para dentro da mata, pois ficou com medo de que a escutassem. E quando voltou a espiar para fora, o lacaio peixe tinha desaparecido, e o outro estava sentado no chão, perto da porta, fitando estupidamente o céu. Alice aproximou-se timidamente da porta e bateu. Não adianta bater, disse o lacaio, e isso por duas razões. Primeiro, porque estou no mesmo lado da porta que você. Segundo, porque estão fazendo tanto barulho lá dentro que ninguém a escutaria. E certamente um barulho muito extraordinário estava se produzindo lá dentro. Uns gritos e espirros constantes e, de vez em quando, um grande estrondo, como se um prato ou uma chaleira tivessem sido despedaçados. Diga-me então, por favor, disse Alice, como é que vou entrar? As suas batidas poderiam ter algum sentido, continuou o lacaio, sem lhe prestar atenção. Se tivéssemos a porta entre nós, por exemplo, se você estivesse no lado de dentro, poderia bater e eu a deixaria sair. Ele olhava para o céu enquanto falava, o que Alice achou positivamente descortês. Mas talvez não possa evitar, disse para si mesma, pois os seus olhos estão muito perto do topo da cabeça. Mas, de qualquer modo, poderia responder às perguntas. Como é que entro? Repetiu em voz alta. Vou ficar sentado aqui, observou o lacaio, até amanhã. Nesse momento, a porta da casa se abriu, e um grande prato saiu voando bem na direção da cabeça do lacaio. Apenas arranhou o seu nariz, espatifou-se contra uma das árvores às suas costas. Ou, até depois de amanhã, talvez, continuou o lacaio, no mesmo tom, exatamente como se nada tivesse acontecido. Como é que vou entrar? Perguntou Alice de novo, num tom mais alto. Você vai realmente entrar? Disse o lacaio. Esta é a primeira pergunta. Era, sem dúvida, só que Alice não gostou que lhe apontassem essa verdade. É realmente terrível, resmungou para si mesma. Como todas as criaturas discutem, é o bastante para deixar qualquer um maluco. Ao que parece, o lacaio achou que essa era uma boa oportunidade para repetir a sua observação com variações. Vou ficar sentado aqui, disse intermitentemente, por dias e dias. Mas o que é que eu vou fazer? Disse Alice. O que quiser, disse o lacaio, e começou a assoviar. Oh, não adianta falar com ele, disse Alice desesperada. É completamente idiota. E ela abriu a porta e entrou. A porta abria diretamente para uma grande cozinha, que estava cheia de fumaça de uma ponta a outra. A duquesa estava sentada num banquinho de 3 pés, no meio da sala, embalando um bebê. A cozinheira estava inclinada sob o fogo, mexendo num grande caldeirão que parecia estar cheio de sopa. Há certamente pimenta demais nesta sopa, disse Alice para si mesma, assim como lhe foi possível, pois não parava de espirrar. Havia certamente pimenta demais no ar. Até a duquesa espirrava de vez em quando, e quanto ao bebê, ele espirrava e gritava alternadamente, sem fazer nenhuma pausa. As duas únicas criaturas na cozinha que não espirravam eram a cozinheira e um grande gato que estava deitado perto da lareira, com um enorme sorriso, de uma ponta à outra da cabeça. Por favor, poderia me dizer, disse Alice, um pouco tímida, pois não sabia muito bem se era de boa educação falar em primeiro lugar. Por que é que o seu gato sorri desse jeito? É um gato de Cheshire, disse a duquesa. É por isso porco, pronunciou a última palavra com uma violência tão brusca que Alice quase deu um pulo, mas logo compreendeu que a duquesa não se dirigia a ela, mas ao bebê. Por isso, tomou coragem e continuou. Não sabia que todos os gatos de Cheshire sorriam. Para falar a verdade, nem tinha ideia de que gatos sabiam sorrir. Todos sabem, disse a duquesa, e a maioria deles sorri. Não sei de nenhum que sorria, disse Alice muito polidamente, sentindo-se bem satisfeita de ter entabulado uma conversa. Você não sabe muito, disse a duquesa, e isso é um fato. Alice não gostou nem um pouco do tom desse comentário e achou melhor mudar de assunto.
Enquanto tentava se decidir por um tema, a cozinheira tirou o caldeirão de sopa do fogo e pôs-se imediatamente a atirar tudo o que estava ao seu alcance na duquesa e no bebê. Os atiçadores vieram primeiro, depois seguiu-se uma chuva de caçarolas, travessas e pratos. A duquesa não lhes dava atenção, nem mesmo quando a atingiam, e o bebê já estava gritando tanto que era totalmente impossível dizer se os golpes o machucavam ou não. Oh, por favor, preste atenção no que está fazendo, gritou Alice, saltando de um lado para o outro numa agonia de terror. Oh, lá se vai o seu precioso nariz, quando uma frigideira extraordinariamente grande passou voando perto do bebê, e por muito pouco não o carregou junto. Se todo mundo cuidasse dos seus interesses, disse a duquesa, com um grunhido rouco, o mundo giraria bem mais rápido. O que não seria uma vantagem, disse Alice, muito feliz de ter uma oportunidade para exibir um pouco dos seus conhecimentos. Imagine o que não iria acontecer com o dia e a noite. Veja, a Terra leva 24 horas para girar ao redor do seu eixo. O que é um machado? Falando de machados, disse a duquesa, corte a cabeça dela. Alice olhou um tanto ansiosa para a cozinheira, procurando ver se ela pretendia obedecer à sugestão. Mas a cozinheira estava ocupada mexendo no caldeirão e não parecia estar escutando. Por isso ela continuou. Acho que são 24 horas, ou serão 12. Oh, não me amole, disse a duquesa. Nunca suportei números. E com isso, ela começou a embalar o filho de novo, cantando-lhe uma cantiga de ninar e dando-lhe uma sacudida violenta no final de cada verso. Fale duro com seu garoto e bata nele quando espirra. Sabe o que faz esse maroto? Sabe que irrita se faz birra. Coro, como a cozinheira e o bebê. Ó-u, ó-u, ó-u. Ao cantar a segunda estrofe da canção, a duquesa não parava de atirar o bebê violentamente para cima e para baixo, e o coitadinho gritava tanto que Alice mal conseguia escutar as palavras. Falo duro com meu garoto, e bato nele quando espirra. Por mais completo assim é o gosto dessa pimenta quando embirra. Coro, ó-u, ó-u, ó-u. Tome, pode embalá-lo um pouco se quiser. A duquesa disse a Alice, atirando-lhe o bebê enquanto falava. Tenho que me preparar para jogar croquet com a rainha, e saiu correndo da sala. A cozinheira lhe atirou uma frigideira enquanto ela se retirava, mas a panela passou raspando pelo alvo. Alice pegou o bebê com alguma dificuldade, pois era uma criaturinha de formato muito esquisito, que estendia os braços e as pernas em todas as direções, como uma estrela do mar, pensou Alice. O coitadinho estava bufando como uma máquina a vapor quando ela o pegou, e não parava de se dobrar todo para depois se endireitar, de modo que nos 2 primeiros minutos o máximo que ela conseguiu fazer foi agarrá-lo sem deixar cair. Assim que descobriu o modo apropriado de embalar o bebê, que era torcê-lo numa espécie de nó, depois segurar bem firme a orelha direita e o pé esquerdo para impedir que se desatasse. Ela o levou para o ar livre. Se não levá-la comigo, pensou Alice, vão acabar matando essa criança mais dia menos dia. Não seria assassinato abandoná-la nesta casa? Disse as últimas palavras em voz alta, e o pequeno grunhiu em resposta. Tinha parado de espirrar a essa altura. Nada de grunhir, disse Alice. Essa não é uma maneira muito correta de se expressar. O bebê grunhiu de novo, e Alice olhou muito ansiosa para sua face, procurando descobrir qual era o problema. Não havia dúvida de que ele tinha um nariz muito arrebitado, mais parecia com um focinho do que com um nariz real. Seus olhos também estavam se tornando extremamente pequenos para um bebê. Em suma, Alice não estava gostando nem um pouco do que via. Mas talvez esteja apenas soluçando, pensou e olhou de novo nos seus olhos para ver se não havia lágrimas. Não, não havia lágrimas. Se você vai se transformar num porco, meu querido, disse Alice séria, não quero mais saber de você. Tome cuidado. O coitadinho soluçou de novo, ou grunhiu. Era impossível saber qual dos dois. E eles seguiram adiante por algum tempo em silêncio. Alice estava começando a pensar consigo mesma. Agora, o que é que eu vou fazer com esta criatura quando chegar em casa?
quando ele grunhiu de novo, tão violentamente que ela baixou os olhos para examinar a sua face com algum alarme. Desta vez não havia erro. Era nada mais, nada menos que um porco, e ela sentiu que seria totalmente absurdo continuar a carregá-lo. Por isso, pôs a criaturinha no chão e sentiu-se bem aliviada ao vê-lo sair trotando tranquilamente para dentro da mata. Se tivesse crescido, disse para si mesma, teria dado uma criança terrivelmente feia, mas até que dá um porco bem bonito. E ela pôs-se a pensar em todas as outras crianças suas conhecidas, que dariam porcos muito bons. Estavam começando a dizer para si mesma, se ao menos houvesse um meio de saber como transformá-las, quando ficou um pouco espantada de ver o gato de Cheshire sobre um ramo de árvore, a alguns metros de distância. O gato apenas sorriu quando viu Alice. Parecia de boa índole, ela pensou, mas não deixava de ter garras muito longas e um número respeitável de dentes, por isso ela sentiu que devia ser tratado com respeito. Gatinho de Cheshire começou um pouco tímida, pois não sabia se ele gostaria do nome, mas ele abriu ainda mais o sorriso. Vamos, parece ter gostado até agora, pensou Alice e continuou. Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? Isso depende bastante de onde você quer chegar, disse o gato. O lugar não me importa muito, disse Alice. E nesta direção, apontando com a pata esquerda, mora uma lebre de março. Visite quem você quiser. São ambos loucos. Mas eu não ando com loucos, observou Alice. Oh, você não tem como evitar, disse o gato. Somos todos loucos por aqui. Eu sou louco, você é louca. Como é que sabe que eu sou louca? Disse Alice. Você deve ser, disse o gato, senão não teria vindo para cá. Alice não achou que isso provasse coisa alguma, mas continuou. E como é que sabe que você é louco? Para começo de conversa, disse o gato, um cachorro não é louco. Admite esse fato? Acho que sim, disse Alice. Bem, então, continuou o gato. Veja o seguinte: um cachorro rosna quando está brabo e abana o rabo quando está satisfeito. Ora, eu rosno quando estou satisfeito e abano o rabo quando estou brabo. Portanto, sou louco. Eu não chamo a isso rosnar, mas ronronar, disse Alice. Dê o nome que quiser, disse o gato. Você vai jogar croquet com a rainha hoje? Gostaria muito, disse Alice, mas ainda não fui convidada. Você me verá por lá, disse o gato, e desapareceu. Alice não ficou muito surpresa com isso, pois já estava se acostumando a que coisas estranhas acontecessem. Enquanto ainda estava olhando para o lugar onde o gato tinha estado, ele de repente reapareceu. Por sinal, o que aconteceu com o bebê? Disse o gato. Quase me esqueci de perguntar. Ele se transformou num porco, respondeu Alice muito tranquilamente, como se o gato tivesse voltado de forma bem natural. Como pensei, disse o gato, e desapareceu de novo. Alice esperou um pouco, meio que esperando vê-lo surgir de novo, mas ele não apareceu, e depois de 1 ou 2 minutos, ela seguiu adiante, na direção onde diziam que morava a lebre de março. Já vi muitos chapeleiros, disse para si mesma. A lebre de março será muito mais interessante e talvez, como estamos em maio, não esteja louca de atar. Pelo menos, não tão louca como estava em março. Enquanto falava, olhou para cima e lá estava o gato de novo, sentado num ramo de árvore. Você disse porco ou corvo? Disse o gato. Eu disse porco, respondeu Alice, e gostaria que parasse de aparecer e desaparecer assim tão de repente. Você deixa qualquer um tonto. Está bem, disse o gato, e desta vez desapareceu bem lentamente, começando pela ponta do rabo e terminando com um sorriso, que permaneceu ainda algum tempo depois que o resto do gato já tinha sumido. Bem, já vi muitas vezes um gato sem sorriso, pensou Alice, mas um sorriso sem gato é a coisa mais curiosa que eu já vi em toda a minha vida. Não tinha andado muito longe quando avistou a casa da lebre de março. Achou que devia ser a casa da lebre, porque as chaminés tinham uma forma de orelhas e o telhado era coberto de peles.
Era uma casa tão grande que ela não quis se aproximar sem antes mordiscar um pouco mais do pedacinho de cogumelo na sua mão esquerda, o que a ergueu até a altura de uns 60 centímetros. Mesmo assim, foi se aproximando um tanto timidamente, dizendo para si mesma: e se ela estiver louca de atar afinal? Quase que gostaria de ter ido visitar o chapeleiro.